Muito bem, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Nós estamos iniciando mais um Talking DI e hoje a gente vai tratar de um assunto bem atual, a Venezuela, o país caribenho aí que tem sido destaque internacional pelos fatos políticos, pela tensão aí pré-guerra. Enfim, são vários assuntos, são inúmeros acontecimentos importantes que estão acontecendo agora na Venezuela e que vão nortear o futuro dos venezuelanos nos próximos anos. E para contar um pouquinho a respeito dessa realidade, nós recebemos aqui em nossos estúdios hoje a Gênesis Pérez. É isso, né? A pronúncia está certa. Gênesis Pérez. Eu vou chamar ela de Gênesis Pérez aqui, vou dar uma brasileirada, uma portuguesada no teu nome, não tem problema, né? A gente já conversou isso anteriormente, né? Ela que é a liderança da comunidade imigrante aqui e veio da Venezuela e mora atualmente aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Gênesis, ao nosso estúdio aqui. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui no Diário, né, falando um pouco sobre as situações atuais, né, e os temas, um dos temas mais falados ao redor do mundo, né. Exatamente, a Venezuela está em alta e eu trouxe aqui alguns dados para a gente iniciar essa nossa conversa, Gênesis. De acordo com o censo demográfico do IBGE, a população da Venezuela em 2010 era de pouco mais de 2.800 pessoas, bem pouquinho, né? Poucas. 12 anos depois, no censo de 2022, esse número saltou para 270 mil pessoas. É um crescimento aí de 9.000%. E dados mais recentes ainda, Gênesis, mostram que, dados do ano passado, do Observatório das Migrações Internacionais, apontam que 500 mil de venezuelanos que moram no Brasil têm residência própria. São dados bem surpreendentes que retrata realmente o êxodo, né, que está acontecendo na Venezuela, a quantidade de pessoas que têm deixado o país. E olha que o Brasil nem é o principal destino dessas pessoas, né? A gente vê, né, os últimos dados que a gente recebeu, né, é de 9 mil imigrantes venezuelanos que saíram forçadamente da Venezuela por conta da ditadura, né, na qual o nosso país vive. Exatamente, eu vou te perguntar agora, por que você decidiu vir para o Brasil? Qual foi o motivo dessa mudança? Quando que isso ocorreu? Me lembro muito bem, eu era muito nova, né, naquela época, foi em 2017, eu ainda contava só com 16 anos de idade, né, acabava de terminar o meu ensino meio lá, e realmente eu queria estudar uma carreira universitária lá no meu país, mas isso era impossível, né, por conta de todo o contexto político e social, né, da Venezuela. Então, nessa idade eu já trabalhava, né, o que você fazia antes? Eu trabalhava em um restaurante de comida árabe. A Venezuela é um país que também tem muitos imigrantes, né? Inclusive os principais empresários, né, vêm de outros países, eles são turcos, chineses, peruanos, colombianos, né? Então, eu trabalhava em um restaurante de pessoas árabes, era um restaurante de falafel. E como é que era a tua vida lá? Tu ganhava um salário bacana, tu falou que tinha dificuldade para estudar, para fazer um ensino superior. Como é que era um pouco a tua realidade lá em 2017? Lá em 2017 era bem difícil, porque além de ter muitas instituições fechadas, né, por conta da situação, também a pessoa para estudar tinha que ter uma rede, né, uma estrutura para os materiais, para o deslocamento. Isso também requer de recursos. Eu não tinha apoio familiar e o meu único apoio econômico era o meu trabalho. Então, o restaurante onde eu trabalhava, ele fechou. Porque também não tinha mais como continuar funcionando por conta da economia cada vez... Em crise, né? Em crises, exatamente. Então, eles fecharam, né, o restaurante e eles entregaram as contas para cada trabalhador. Então, a partir daí, né, desse meu último salário, né, de recessão, digamos assim, eu peguei esse dinheiro e vim embora para o Brasil. Em que ano que foi isso? 2017. E por que tu escolheu o Brasil? Tu teve outras opções? Assim? Minhas tias já estavam aqui. Ah, tu já tinha uma referência. Eu já tinha uma referência. Eu sabia que o Brasil era um país muito acolhedor, tinha acolhido elas estavam já trabalhando, por mais que região que elas foram, assim, inicialmente? Manaus, cidade de Manaus. Lá próximo, né? Próximo da fronteira, né? Boa Vista, né? A 12 horas de ônibus de lá. Então, elas já estavam lá, elas trabalhavam em salão, conseguiam ter uma vida muito melhor, né, do que na Venezuela. Mas, mesmo assim, eu decidi empreender nessa viagem sozinha, eu não avisei
para os meus familiares, porque eu era menor de idade, tinha 16 anos. Eles queriam que eu ficasse lá e tentasse continuar uma carreira universitária. Porém, eu Você já... viu que não dava mais, né? Eu já era Não tinha mais- responsável de mim. Eu falei, não dá para estudar aqui. Vou pegar meu dinheiro e vou embora para o Brasil. A tua mãe continua residindo lá na Venezuela, tu falou, Sim, né? E como é ela- que tá a situação deles nesse momento? Como é que tá a vida dela lá? Olha, minha mãe, a princípio, ela é da mesma cidade da qual eu nasci. Eu sou de Anzoátegui, né, o oriente do país. E a minha cidade natal é Anaco, a cidade gasífera, né, daquela região. Ela é a principal produtora de gás, né? Então, ela morava lá também quando eu saí. Porém, agora ela mora perto de Caracas, na Guaira, né? Que Na é um capital. porto, né? Bem pertinho alguns minutos da capital. Inclusive, foi a zona que mais foi afetada na operação, né, que ocorreu, né? Dos Estados porque Unidos, né? Daqui a pouco a principalmente gente lá vai tem falar as disso. bases aéreas, então foi uma zona bem afetada. A minha mãe, a zona onde ela mora, foi afetada também. Muitas casas ficaram um pouco destruídas, né, por conta dos efeitos colaterais da operação. Mas graças a Deus não houve perdas humanas, né, mais materiais, digamos assim. Mas a população civil esteve bem segura nesses momentos. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes dessa operação. Agora eu te pergunto, aqui no Brasil, desde que você está aqui, quais são os aspectos positivos que você destaca aqui do Brasil, fazendo de repente um comparativo lá com a Venezuela, que te surpreendeu, que você gostou? Olha, eu já passei por 2 estados, 3, né? Roraima, Amazonas e Santa Catarina. 3 estados, já conhece. 3. Já conhece mais Então, estados que alguns brasileiros. Já morei em Boa Vista por alguns meses, acredito que foi uns 8 meses, foi um momento mais difícil, porque eu não falava português. Naquela época não tinha toda a estrutura que tem hoje para receber os imigrantes, então não tinha refúgio. Sim, estava começando, exatamente. Né, esse movimento. Não tinha como tirar documentação lá, não tinha toda essa assistência também que a gente vê hoje, então foi bem difícil. Eu tive que vender água na sinaleira, eu tive que aprender a limpar casas, porque eu fazia faxinha por R$50 em casas das pessoas lá em Boa Vista brasileiras. Eu lembro disso até hoje, inclusive aprendi a falar com as donas de casa que eu limpava e ao mesmo tempo aprendi a falar, né? Exatamente. Então, essa foi a temporada mais difícil. Logo depois disso, eu consegui contato com a minha família, as minhas tias que já estavam lá. E eu fui embora para Manaus, porque elas me receberam lá. Em Manaus, aí eu já consegui me adaptar um pouco mais, já falava português, estava mais desenvolvida, né? Entendi. E as pessoas no Brasil sempre acolhedoras. Eu adoro o Brasil, realmente. Ah, que bom. Espero nunca ter que ir embora de Brasil, porque é um país maravilhoso, a cultura, a gente fica apaixonada quando a gente conhece o que, de fato, é a cultura brasileira, né? Além do acolhimento de vocês, né? Esse amor, Sim. essa tranquilidade que a gente sente aqui. Então, essas 2 etapas foram as mais difíceis, digamos assim. Logo após, eu já tive um trabalho como assistente de guia turístico por conta do espanhol no Teatro Sim. Amazonas. É um teatro muito conhecido lá em Manaus. Trabalhei aí, porém, eu não trabalhava de carteira assinada, né? Porque não tinha documentação para a época também. Era menor de idade ainda, né? Mas tu foi se virando. Em nenhum momento, na dificuldade, tu pensou, vou voltar porque não tô aguentando mais? Não, em nenhum momento eu pensei em voltar. Eu sabia que algum dia ia dar certo. Né? Um otimismo na mente, pelo menos, né? Sim. Então, houve muitas dificuldades, mas a gente todas foram superadas, né? Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Aqui em Chapecó, especificamente, Gênesis, existe uma comunidade venezuelana ativa. Conta pra gente como é que vocês se apoiam mutuamente, vocês conversam, vocês se ajudam, como é que vocês vivem aqui em comunidade? Então, a comunidade venezuelana, hoje em dia aqui, falando do município de Chapecó, é a mais forte, né? É o maior número de imigrantes, né, de nacionalidade venezuelana que nós temos hoje em dia. Realmente, os venezuelanos se adaptaram muito bem aqui em Chapecó, né? Chapecó também se adaptou muito bem à mão de obra deles, enfim. Chapecó, e como outras cidades também que recebem imigrantes, tem sido muito acolhedora.
tem também uma estrutura muito boa, uma economia muito boa, então isso também facilita a integração dessas pessoas aqui no município e no estado de Santa Catarina também, né? A maioria, como eles já passam por um pré-atendimento, as pessoas que passam pela fronteira, muitos deles já vêm com documento, já vêm com protocolo, só de retirar o seu documento original aqui, né? É claro que a gente também tem um percentual de pessoas que infelizmente não correm com a mesma sorte, porque às vezes está sobrecarregado os atendimentos, tem muitas pessoas, e eles acabam vindo sem documentação, sem uma estrutura melhor, né? E nesses casos, a gente vê uma certa dificuldade, né, para tirar a documentação, né, procurar um trabalho de carteira assinada, porque para isso você precisa ter seu documento regularizado, né? Aí entra uma questão burocrática também, né? Então, não é assim também de um dia para o outro, mas hoje essa situação de documentação foi bastante controlada, está tendo um fluxo muito bom, tá? Porque eu me lembro muito bem que há uns 2,5, né, de anos atrás, era bem complicado tirar documentação aqui. Foi melhorando, né? Era bem mais burocrático. Então, agora, em comparação, a gente tem avançado bastante nessa questão. Vamos falar um pouquinho da política venezuelana, então. Vamos entrar nesse assunto, porque tá fervilhando lá o negócio, né? A maioria das pessoas que deixou a Venezuela deixou por conta da questão econômica, da crise econômica, e também por não concordar aí com a ditadura do Maduro, né? Como é que você recebeu a notícia da captura de Nicolás Maduro? Conta pra gente. Olha, eu me lembro muito bem, o dia que aconteceu, eu estava dormindo, né? E aí meu marido me acorda, mais de 10 pessoas estão ligando pra você nesse momento. E eu, o que aconteceu? Quando eu acordei, ela viu minha cara, escovei os dentes, fui pegar meu telefone. Aí vejo, né, os canais de notícias, jornalistas entrando em contato comigo, os próprios grupos, né, que eu administro, todo mundo falando sobre o tema. Meu Deus, o que aconteceu? Eu achava que era fake news, porque isso é uma questão que nós viemos anos lutando, não é de agora. Foi bastante anunciado, mas pegou de surpresa, né? Acabou foi muito anunciado, mas a gente não se esperava que ainda de mais fato logo fosse na acontecer, virada do ano, né? E tal. Então, foi muito um sentimento contraditório, porque a gente pensou, meu Deus, conhecendo, né, o histórico do governo atual da Venezuela, era muito arriscado. Os Estados Unidos entrar, capturar o presidente, poderia dar um conflito civil, né, dentro do país. Exatamente, que é ruim para o militar, povo, né? É péssimo para a população. Aí eu fui pesquisando, entrei nas redes sociais do Trump, e aí falei, meu Deus, confirmou, é verdade. E aí ficou feliz ou ficou feliz, né? Aí eu já vi que tinha alguma movimentação das pessoas que queriam estar na praça celebrando e tudo mais. Realmente teve uma manifestação aqui em Chapecó, em outras cidades também. Eu a princípio não participei, tá? Porque me pegou muito de surpresa, e eu sempre acredito que as coisas têm que ser feitas com prévia organização, né? Muito organizado, bem articulado, bem objetivo, né? Então, eu deixei e falei, não vou participar, eu vou celebrar aqui em casa, vou cantar aqui dentro de casa. Vou segurar a emoção um pouco. E estudar também a situação, porque não era bem assim que ia mudar todo, né, pela captura. Aí eu fui pesquisando, fui vendo, falando com as pessoas que estão em Venezuela, como que tinha acontecido. Me lembro que até postei uma coisa assim, celebrando, falando, né, para a comunidade que me segue nas minhas redes sociais, olha, vamos ir com calma, a gente está feliz, são sentimentos encontrados, mas a gente precisa preservar a nossa estadia aqui, nós precisamos preservar tudo que a gente tem construído até hoje, né? Então, não ia ser da noite para o dia que isso ia mudar. Aí algumas pessoas ficaram contra esse posicionamento, logicamente, né? E algumas pessoas também apoiaram, né? E é totalmente disso se trata a palavra democracia, né? Exatamente. A gente aceitar as opiniões de cada um, né? Então, a comunidade também ficou assim, nesses dois sentimentos. Então, felizes. Eu ia te perguntar exatamente isso. Com relação aos venezuelanos que você conhece aqui, qual que é a opinião predominantemente? O pessoal achou isso algo bom, algo ruim, algo complexo? A mais predominante é que todos, eu posso dizer assim, com total confiança, todos estamos felizes pela captura do Nicolás Maduro, tá? Porque isso
foi um golpe muito grande Sim. para a ditadura, que há anos se mantinha no poder sem nenhum efeito colateral para eles. O único que estava sofrendo todos esses anos, né, com violações de direitos humanos, com perseguição política, né, com encarcelamentos injustos, com índices, né, de baixa... como posso falar? Uma instabilidade social, alimentar, econômica, entendeu? Né? Sou o povo que estava sofrendo nessa situação. Então, a gente vê que, por fim, alguém, não importa quem seja, porque muitos também não estão felizes com que isso tenha sido, que essa iniciativa tenha sido tomada pelo governo dos Estados Unidos. Porém, para nós, independentemente... Porque em 2024 eu organizei uma manifestação para pedir respeito pela nossa decisão, para que fosse respeitado o voto, né, de cada venezuelano que pudesse escolher realmente seu presidente e eles não se perpetuarem no poder, né? Perfeito, isso seria excepcional, né? Porém, a gente não viu toda essa repercussão internacional. A gente não viu toda essa preocupação, né, de alguns partidos, né, como a gente está vendo agora. Porque eles não estavam preocupados pelas violações que estavam sendo feitas lá na Venezuela todos esses anos atrás. Mas agora, como é um conflito que pode atingir todo o continente latino-americano, e agora todo mundo está tomando uma posição mais clara, né, de qual é o lado de cada um. Então, por esse lado, nós ficamos felizes, muito felizes, mas por outro, a gente também entende que não era a melhor forma, né, mudar, né, assim, drasticamente de uma ditadura para outro governo autoritário, né? Porém, era a nossa única saída, né? Exatamente. Você comentou, inclusive, na operação que teve algumas casas, algumas residências próximas que foram afetadas, Sim. né? Isso gerou um descontentamento, né? Da forma como foi, embora estejam a maioria felizes, né? Como você disse. Não tinha como ser diferente, tá? Infelizmente, a gente não vai combater bombas com flores. Verdade. Né? Então, você já pensou, eles, a comunidade internacional tentou falar com o governo da Venezuela. Negociar, né? Ouviram várias tentativas, e eles nunca aceitaram. Então, se algum outro governo... Exatamente, isso, né? algum outro governo tivesse feito essa intervenção um pouco mais justa para o povo, né? E eles teriam aceitado, não tivesse acontecido isso. Talvez não tivesse sido dessa forma. Mas você acha que essa mudança pode trazer esperança para o povo venezuelano e por quê? Com certeza. É muito cedo ainda, óbvio, vai acontecer muita coisa, mas... Nós, como venezuelanos, a gente é um povo que nunca perde a esperança. Tá? A gente está falando de 27 anos de regime. Inclusive, eu nem tinha nascido quando começou o regime. Pois 30 anos, é uma vida praticamente. Exatamente, é a vida de uma pessoa. Então, é muito tempo. Se tem uma coisa que nós temos, é esperança e fé de que isso pode mudar. Acho que a gente vai perder isso só quando a gente morrer. Então, esperança temos, fé temos. Agora, o que nós temos que ter é um posicionamento claro do que nós, como venezuelanos, queremos para o nosso país. Independentemente se vai voltar ou não vai voltar, nós somos venezuelanos, nós também sentimos o que está acontecendo no nosso país. Claro, fica envolvido emocionalmente, exatamente, né, de certa forma também. E eu sempre digo e recalco muito, nós que estamos fora ainda opinamos sobre a situação desde um lugar de privilégio, porque eu não estou lá passando fome, Sim. Eu não estou lá sendo perseguida pela polícia, eu não estou lá com a incerteza que se caso o governo não quiser contribuir com o governo dos Estados Unidos, pode haver uma invasão militar de fato, né? E isso também vai gerar perdas civis. Sim, vai ser ruim para a população, né, de certa forma, né? Porque o povo que acaba o governo, querendo ou não, eles têm como se defender, eles têm armas, eles têm a milícia, eles têm a polícia, tem segurança. O povo, o que tem o povo? Exatamente. Né?
Você comentou antes, Gênesis, existem pessoas que desejam voltar para a Venezuela agora que o Maduro foi capturado, e também existem pessoas que vão ficar por aqui, porque já estabeleceram a vida e tal. Explica um pouquinho mais como é que está esse panorama, o que a gente pode esperar. Então, a gente, sim, uma estatística como um todo, de um percentual exato, a gente não pode dar. Então, ainda não temos estatísticas fixas de quanto vai ser o percentual de pessoas venezuelanas que vão voltar para a Venezuela. Porém, o que eu vejo que é muito cedo ainda para não falar que haverá uma volta massiva dessa comunidade. Porque o contexto da Venezuela ainda é muito incerteiro, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sabe que tem que ser feita uma transição, tem que ser feita uma eleição nova a curto ou longo prazo. Isso não vai ser nós que vamos decidir. Infelizmente, eu acredito que nem o próprio governo, a ditadura atual da Venezuela, vai escolher. Tá? Isso vai ser imposto pelo governo dos Estados Unidos. Né? Então, a gente não tem um panorama fixo do que pode ou não. Porém, nesse contexto, eu vejo que muitos venezuelanos que hoje residem no Brasil, como você falou, tem uma boa quantidade de pessoas que já são residentes. Sim. Quando você obtém seu documento de residência, você também tem certos privilégios por ter aquele documento. Privilégios que uma pessoa Você consegue refugiada viver melhor, né? não teria, né? Então, você pode acessar os créditos no banco, pode financiar uma casa, pode financiar um carro. Isso já te dá uma estabilidade, Facilita o teu estilo né, de vida, né? maior. As pessoas que têm filhos brasileiros, eu pelo menos tenho 3 filhos brasileiros. Olha aí, Eu já tem quero uma que os meus ligação, né? filhos cresçam com a sua cultura, mesmo que vai ter uma diversidade aí muito boa com a minha, mas a cultura mistura, deles né? é brasileira, Sim, eles entendo. são brasileiros. Então, assim como eu, tem muitos também que tiveram filhos brasileiros, que têm casa, que têm negócios, que estão Esses empreendendo, né? dificilmente vão deixar o Brasil, né? Muito difícil, dificilmente vão deixar, porque deixar o Brasil seria recomeçar tudo de novo na Venezuela. Pois é. Né? Para a gente se encaminhar agora para o final, olhando para frente aí, o que você imagina para a Venezuela? O que você imagina para a tua vida aqui no Brasil? O que você imagina, o que você pode prospectar para a comunidade venezuelana que está fora do seu país? Então, o que eu imagino para a Venezuela, e aqui eu vou ser um pouco emocional, digamos assim, eu imagino meu país livre, né, onde nós podamos ter liberdade de expressão, onde podamos decidir quem vai governar a gente, quem vai administrar realmente o nosso país. Eu acredito que a Venezuela precisa ser governada por um venezuelano e não por nenhum governo estrangeiro. Nenhum país deveria de ser governado por um governo estrangeiro, a não ser Sem dúvida, né? uma pessoa da sua soberania, própria, entendeu? Identidade, da sua própria cultura, da sua própria nacionalidade. Acho que nós, como seres humanos, temos que respeitar, né, isso. E é muito triste ver pessoas pedindo para que os seus próprios países sejam invadidos ou colonizados, né, por outras culturas, né? Então, eu imagino uma Venezuela livre, uma Venezuela democrática, uma Venezuela que possa realmente explorar, no bom sentido da palavra, toda a riqueza que essa terra tem. O potencial, né? Exatamente, que ela possa extrapolar todos os limites que foram implantados com esse regime ditador. Né? E para a comunidade venezuelana, o que eu imagino, ou para mim, né, pessoalmente, eu imagino, né, e não é uma ilusão, né, que a gente já falou, imaginação vai mais para a parte da ilusão. Sim, mas a gente, sonho, né? realmente, a gente está trabalhando, nós temos um alvo fixo, que é continuar trabalhando com a comunidade imigrante, não só com venezuelanos, mas também outras nacionalidades. Lembrando que aqui no município tem 78 nacionalidades diferentes, não só venezuelanos, tem haitianos, colombianos, cubanos, né, senegaleses. Todos eles estão passando por esse processo de adaptação, Sim, né? todos eles. E entendem as dificuldades uns dos outros, né? Inclusive, uns, em vários contextos, muito pior do que os venezuelanos. Nós temos uma adaptação muito mais rápida, até porque o nosso idioma é muito mais parecido com o português. Verdade. Mas imagina um haitiano que só fala francês, que só fala crioulo, tentando difícil, falar mais português, tempo, né? né, É pra se muito mais adaptar. difícil, né, para se adaptar. Então, a gente também tem que ver essas especificidades de cada comunidade e de cada nacionalidade. Nós, enquanto lideranças, né, estamos
trabalhando nos projetos. Eu, pelo menos, já trabalho em 2 projetos pessoais, o segmento de empreendedorismo para mulheres migrantes, o segmento cultural Sonho Ancestral, né, com as comunidades migrantes. Sou agente de integração na Pastoral do Migrante, Missão Scalavrini, a nível municipal, Chapecó, a nível estadual, Florianópolis, e agora a gente tem um projeto em conjunto com a ACNUR, a nível internacional. Né? Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao redor de 2 anos já, também junto com eles, além dos projetos. Esse ano vamos instaurar outros projetos novos com a juventude migrante, né? Então, todo dia é um dia para a gente mudar a história, para a gente integrar as pessoas migrantes e para ajudá-las a se desenvolver realmente dentro da comunidade chapecoense, né? Então, é um trabalho que não vai parar por aqui. Eu, pessoalmente, não penso voltar para a Venezuela, porque acredito que a migração não é uma coisa passageira. A migração sempre vai existir. Enquanto existirem migrantes que precisem dessa ajuda, desse norte para eles conseguirem se adaptar e se integrar à sociedade, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Gênesis, muito obrigado aí por compartilhar suas experiências, contar suas histórias, falar um pouquinho aí da tua perspectiva de vida aqui em Chapecó. E para você que nos acompanha, obrigado por nos acompanhar até agora, obrigado por nos assistir. Eu estou encerrando mais um Talk in DI e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Até lá!